Boa tarde a todos de novo. Vamos pegar as perguntas que vêm da plateia e o que vem do pessoal online a respeito da temática de energias sustentáveis. Enquanto essas perguntas estão chegando, vou começar com uma pergunta aqui que visa principalmente o João, mas que na verdade se aplica a todo mundo. Acho que todo mundo falou de maneira direta ou indireta de hidrogênio. Parece que é a bola da vez. Se fala muito nesse vetor energético, por ser um vetor sem carbono, como uma maneira de fazer essa transição. Tá? Então, envolve energia elétrica nas rotas de hidrogênio verde e também outras rotas, como foi falado na apresentação original, que abriu esse painel através do metano, removendo o carbono. Tá? Então, a pergunta que eu tenho para vocês é como nos devidos setores que vocês apresentaram, essa questão do hidrogênio está se encaixando, se vocês enxergam isso como uma solução no curto, no médio e no longo prazo, e se esse potencial todo do Brasil ele realmente vai ser atingido e como isso vai ser chegado. É uma pergunta um pouco ampla, mas eu peço para cada um falar uma palavra breve sobre isso. Então, começando pelo João, por favor. Bom, acho que o Brasil tá se estruturando, está se preparando, diversos países estão se preparando. Acredito que, nesse sentido, o Brasil finalmente ele não está atrasado, geralmente a gente sempre chega atrás, né? Mas eu entendo que existe um mercado aqui bastante interessado, né? E diversos outros países estão interessados também no Brasil, né? Por diversos fatos, como o próprio Maurício apresentou, 70% a 80% do custo de produção de hidrogênio provém da energia elétrica, né, que é produzida, e nós temos aqui um grande potencial, temos a capacidade de gerar energia elétrica renovável a um preço incomparável, se a gente for se comparar aí com outros países mais desenvolvidos, né, no mundo. E, além disso, né, quando a gente fala de eletrólise, né, é um processo eletrointensivo, a gente precisa também olhar para outras rotas, né, que eu acredito que há uma grande oportunidade aqui no Brasil também de explorar outras rotas de produção de hidrogênio, né? As rotas biológicas, né, como foi apresentado aqui também pelo Florian, a gente só conseguiu explorar 3% do nosso potencial de biomassa, né, então tem muito potencial a ser explorado ainda. E a biomassa ela entra, na verdade, em duas fases da produção de hidrogênio, tanto na produção de energia elétrica, como na produção direta do hidrogênio, né, quando você faz a reforma, né, e nós também temos uma grande vantagem competitiva, né, do etanol, né? O etanol aqui ele é bastante processo muito bem já dominado, né? E existem diversas iniciativas que estão explorando também o potencial do etanol, não só como combustível, mas também como uma rota para a produção de hidrogênio. Passo a palavra aqui para o meu amigo André. Não, obrigado aqui pela palavra, obrigado também pela pergunta. Muito interessante, porque quando a gente fala de hidrogênio, e às vezes a gente fica muito no potencial e dá a ideia de que a gente está falando algo muito para o futuro. Até pelos slides que nós corremos aqui com vocês, falando de hidrogênio lá para 2030, previsão 2030, 2040. Mas eu queria trazer uma outra percepção aqui, que o hidrogênio já é realidade hoje para o Brasil. Nós temos um projeto, claro que ele é piloto hoje, da EDP Brasil, lá em Pecém, no Nordeste brasileiro, no Ceará, onde já foi produzida a primeira molécula de hidrogênio verde. É um projeto de 1,5 megawatts que produziu a primeira molécula no final do ano passado. E nós temos no final desse ano um projeto da Unigel, que vai entrar em operação comercial, que já vai produzir um hidrogênio já em escala comercial. Então, ou seja, o hidrogênio é mais realidade do que nunca para o Brasil. Então, já temos empresas que hoje produzem, constroem as fábricas, hoje, claro, focando no hidrogênio aqui na rota de eletrólise, e já conseguem utilizar
exemplo da Unigel é que ele vai produzir 10 mil toneladas por ano de hidrogênio verde e 60 mil toneladas de amônia verde a partir desse hidrogênio. E é no final desse ano que ele entra em operação comercial. Então, assim, para mostrar um pouco a realidade, e temos muitos outros projetos que hoje empresas já estão fazendo parcerias, MOUs, né, os memorandos de entendimento com governos, com portos, para investir e também construir suas fábricas. A exemplo do Porto do Pecém, o Porto de Suape, lá em Camaçari também, né? E no sul do país também, o Porto do Açu, no Rio de Janeiro, aqui. Então, todos esses locais estão se movimentando em prol da economia do hidrogênio, para mostrar um pouco a realidade desse energético aqui no Brasil. E visão de futuro, bom, a gente já abordou bastante a questão do potencial das renováveis. É claro que hoje o hidrogênio renovável e verde a partir das renováveis, hoje ele ainda não é competitivo em termos de preço em relação à rota fóssil. E para isso a gente precisa de uma política pública. E foi o que eu trouxe um pouquinho aqui no sentido da política industrial verde que o Brasil precisa fazer, precisa construir e não pode perder o bonde, porque o mundo tem se movimentado, já temos diversos pacotes bilionários de investimentos no mundo, exemplo dos Estados Unidos, exemplo de Europa. O Brasil hoje, claro, ele tem algumas limitações, dificuldades de se fazer o mesmo, mas temos outras condições aqui, outras oportunidades, outras potencialidades que a gente consegue ainda trabalhar ali de igual para igual, apesar dessas dificuldades. Seja potencial de renováveis, seja focar nessa política industrial verde, e também, claro, é um tema mais polêmico, mas a questão de algum tipo de benefício fiscal, tributário, tem que ser pensada, tem que ser estudada, justamente para dar esse equilíbrio e aumentar a competitividade do hidrogênio verde aqui produzido. A gente pode utilizar um pouco do exemplo que a gente já teve nas renováveis, aqui o que a gente já trabalhou já lá desde os anos 2000 para cá, e esse crescimento vertiginoso, e analisar e fazer esse deparo também para o hidrogênio. Acho que, dando um pouquinho dessa pincelada do que a gente já tem hoje de realidade, também de potencial no Brasil, eu só vejo um crescimento vertiginoso e, com certeza, o hidrogênio vai ser muito importante para a transição energética do Brasil também. Certo. Deixa eu só complementar minha pergunta para o Maurício, depois eu volto para a Patrícia. Como você enxerga que o hidrogênio pode contribuir à estabilidade do sistema integrado nacional? Porque a gente está vendo muito essa implementação de fontes renováveis como solar e eólica, que tem a intermitência, em particular essa questão da geração distribuída, que traz um nível de complexidade. Como o hidrogênio pode ajudar ou atrapalhar mais um pouco nessa complexidade do sistema? Como você enxerga isso, Maurício? Obrigado pela pergunta, né? Primeiro dizer, o projeto lá de Pecém, o GESEL está trabalhando, né? Então, a gente está com bastante informações e dentro desse contexto, um aspecto muito importante que o hidrogênio é difícil de armazenar e é difícil de transportar, meus caros. É caro a beça transportar e armazenar hidrogênio. Então, ele depende de mudança de, vamos dizer, tem uma palavra, não sei nem se tem em português, carreadores, né? Ou seja, os produtos que vão ser gerados a partir do hidrogênio. E nesse contexto, né, se destacam duas iniciativas que eu acho que fazem muito sentido. Primeiro, é você gerar hidrogênio perto do local de consumo. E aí, vamos dizer assim, os vales de hidrogênio, eles se materializam muito rápido. Por exemplo, o que você citou, André, Camaçari, o polo industrial de Camaçari, lá com o porto de Aratu, que está dentro de Camaçari, aqui o complexo de Pecém, o complexo aqui do Açu e outros complexos industriais, para você poder gerar hidrogênio perto do local do consumo. E aí, aonde você vai usar esse hidrogênio? Substituindo o hidrogênio que você já usa usualmente, tá? Ou seja, que seriam os setores fáceis de abater. Já tem outros segmentos que são difíceis de abater. O que significa um setor difícil de abater? É que você precisa mudar os processos industriais. Então, ou seja, do ponto de vista do uso interno, seria
pessoal fala de GD, né, geração distribuída, seria o GD de hidrogênio. Então, ou seja, seria a geração distribuída de hidrogênio, a produção perto do local efetivo do seu consumo, para evitar esses custos. Então, você aí já tem uma ideia de como, vamos dizer assim, acelerar o processo de chegada do hidrogênio à indústria. Do ponto de vista da exportação, os carreadores são importantes. Você transformar hidrogênio em amônia, transformar hidrogênio em metanol, em e-combustível, ou seja, são iniciativas que fazem sentido quando você visualiza a necessidade de transportar, seja ele para ponto de vista de outros países, sejam ele do ponto de vista, vamos dizer assim, de transferir para outros locais, ou seja, para que o custo de armazenamento e transporte caia. Aí, voltando à pergunta do Floriano, né, o papel do hidrogênio como um elemento estabilizador das energias, né? Eu vejo ele como um papel complementar ao armazenamento, seja ele mecânico, seja ele químico. Ou seja, eu vejo o potencial de bateria para armazenamento de curto prazo muito interessante. Ou seja, então, eu vejo que é um papel, ou seja, importante para o hidrogênio, mas só se essa energia tiver um custo muito baixo, se ela for vertida, ou seja, se ela não puder ser precificada, ou seja, se for uma energia de custo muito baixo. Aí o hidrogênio começa a fazer, vamos dizer assim, senso econômico. Então, ou seja, são papéis que a gente vai evoluindo. Eu acho que o mercado de hidrogênio nós conseguimos dar um salto, ou seja, todos os países passaram por momentos de projetos de demonstração, como o que nós temos lá em Pecém, lá com a EDP, mas eu estou vendo muito a necessidade que o André falou, ou seja, voltar um pouco à história e ver quais são as lições aprendidas que a gente teve com a eólica. E aí se destaca um programa chamado PROINFA. Ou seja, o PROINFA foi um programa que foi gestado na Eletrobras, na época, que incentivava a competição em energia eólica quando não havia competição. Ou seja, então, um programa tipo PROINFA para hidrogênio talvez faça sentido. Tem que ver quem seria o comprador, uma vez que a Eletrobras agora é uma empresa, vamos dizer assim, uma corporate, né? Ou seja, então, teria que organizar isso numa grande política pública, como a Alemanha está fazendo com o H2 Global, ou seja, um leilão em duas fases, ou seja, ele está tentando, através de um fundo, equilibrar o custo de produção com a propensão ao consumo, o custo de propensão ao consumo. Então, são medidas de atuação de políticas públicas, né, André, que eu acho que a Beólica, na sua capacidade de articulação, a Absolar e a Abigás, né, que estão com vocês, sem dúvida nenhuma vão saber propor políticas que acelerem o processo. Porque eu, sinceramente, depois até de ter feito o projeto junto com a EDP, vejo realmente que a gente pode acelerar o processo e tornar, do ponto de vista efetivamente de negócio, o hidrogênio rapidamente se tornar uma realidade, como foi a questão da eólica, que em pouco tempo se tornou uma realidade, né? Eu me lembro do primeiro leilão, a gente indo conversar com o Maurício Tomasquim, ele ansioso para ver se é competitivo ou não a energia eólica, e no final a gente teve uma grande surpresa que foi hipercompetitivo o primeiro leilão. Então, e muito por causa de todo esse trabalho que foi feito no país. Vou aproveitar a sua fala sobre competitividade, gargalos, para passar a palavra para a Patrícia. A gente pincelou aqui uma visão onde o potencial do Brasil era imenso. Não vou falar infinito, porque não acredito que essa palavra seja adequada, mas imenso. O setor solar está crescendo muito, em particular nessa questão da geração distribuída. Na sua visão, qual é o principal gargalo, quais são as principais limitações para o crescimento no setor da energia solar fotovoltaica? Eu nem estou falando do térmico, mas do fotovoltaico. Onde a gente consegue ainda ganhar para ter a proporção da energia solar fotovoltaica crescendo na nossa matriz? Bom, em relação à matriz fotovoltaica, né,
como você perguntou, eu acho que o gargalo hoje enfim, um pouco voltando ao que ele falou, é armazenamento. Esse que, enfim, a geração distribuída está aí, enfim, está todas, enfim, inúmeras oportunidades, né, de você gerar na sua própria casa, num terreno, não é? Enfim, as indústrias estão tendo muito incentivo nesse sentido, né, a novos prédios, etc. e tal, e em particular para indústrias de instalarem sedes. Então, eu vejo dois gargalos. Eu acho que o mais importante é a questão do armazenamento, né? De você armazenar, enfim, que enfim, só gera durante o dia, né? A energia solar. E a outra é investir, o Brasil tem espaço, né, para isso, em você ter usinas, de fato, aí você usando células, como eu mencionei na minha apresentação, células de elevada eficiência com concentração, para você, de fato, ter uma usina. Mas isso também passa pelo armazenamento, né? As duas coisas têm que estar em conjunto. Eu acho que você levantou também um ponto muito interessante relacionado à questão do armazenamento. Quando a gente pensa em armazenamento, a gente pensa em baterias. Pensa em material para fazer as baterias que a gente sabe são limitados. Então, isso está trazendo uma questão, tanto para a questão do armazenamento, quanto para a geração. Diversas tecnologias requerem catalisadores, requerem materiais que são finitos, geograficamente localizados em regiões restritas. Então, essa questão gera uma tensão, pelo menos uma preocupação sobre a capacidade disso crescer. Em particular para o setor fotovoltaico, e também um pouco menos preocupante, mas temos que se preocupar para isso, na questão do reuso desse material em todo o setor de energia renovável. Então, qual é a visão de vocês, principalmente para você, de novo, para ter essa pergunta, mas também para o André, na questão dessa reciclagem, da disponibilidade de material, para a gente conseguir ver um crescimento desses setores mais ainda? É um problema. Digamos que hoje ainda não é um problema, mas daqui, digamos, a uns 20 anos vai ser problema, porque os painéis solares, mais ou menos em média, eles têm um tempo de vida da ordem de uns 25 anos. Então, digamos que eu diria que no Brasil teve assim um boom de instalação de painéis solares, eu diria, nos últimos 5 anos. Então, ainda dura 20 anos, mas daqui a 20 anos vai ter que dar uma solução para esses painéis. De fato, tem vários elementos dos painéis que podem ser reaproveitados, né? Eu acho até que tem, eu não estou muito a par, mas eu acho que tem várias empresas que estão abrindo nesse sentido, de reciclar painéis. Em termos, como eu falei, 90% do mercado é de silício, né? O reaproveitamento das placas de silício, isso, as pessoas estão estudando, e você conseguir dissolver e tentar reaproveitar para daí refazer substratos de silício. Então, isso é uma coisa que uma área ainda que está na infância, digamos assim. Agora, o painel, vários elementos são recicláveis, né? Os metais, etc., você pode reutilizar, mas vai ser um problema para daqui a 20 anos. Mas eu acho que tem bastante, o que eu vejo, assim, muita gente preocupada com isso e empresas investindo nisso, em renovar. Então, acho que daqui a 20 anos já vai ter a solução. Entendi. Estou vendo o tempo aqui, a gente teve realmente uma discussão muito importante, mas a gente vai ter aqui nas considerações finais, então vou pedir para cada um falar bem rapidamente, uns 30 segundos só para fechar aqui a apresentação e a gente poder dar continuidade à programação. Então, começando pelo João. Bom, trazendo um pouco do que o Maurício falou, né, é importante que a questão da certificação de hidrogênio, que eu tenho trabalhado bastante, dos requisitos, né, necessários para você não esgotar os seus recursos renováveis da matriz em busca da produção de outro recurso renovável, né, que pode ser o hidrogênio, né? Então, nesse sentido, é importante que você olhe para a questão da adicionalidade, ou seja, que você utilize parques novos, renováveis para a produção de hidrogênio, que você olhe para
por exemplo, a questão da correlação temporal, como o Maurício falou, a cada instante, né, você tem que olhar aquela geração, né, e você fazer esse match entre consumo e geração de energia elétrica, ele é um desafio, né, principalmente quando a gente fala dessas renováveis intermitentes, né, como a eólica e a solar, né. Então, o Brasil está tá na frente nesse quesito da certificação e a gente acredita que a gente pode ser pioneiro aí no mundo, entrando com esses requisitos e conseguindo mostrar para o mundo que a gente consegue, de fato, não só manter uma matriz elétrica renovável, né, sem esgotar esses recursos, mas também produzir o hidrogênio renovável e seus derivados em busca dessa baixa de emissões. Andrei, por favor, as suas considerações finais. Claro. Só queria dar uma pincelada antes no tema da reciclagem, também já nas minhas considerações, mas é mais trazendo que a reciclagem abre uma oportunidade de negócio, um nicho de mercado, que de fato, se a gente pensar na evolução do crescimento tanto da solar quanto da eólica, a gente vai ter de fato que começar a reciclar os materiais daqui a algum tempo, ainda 15, 20 anos, dado que a gente teve está instalando muito parque eólico, placas solares agora, e todo equipamento, toda usina tem um tempo de vida específico. E a gente precisa, claro, se atentar já a esse tema para não chegar no dia da gente precisar descomissionar o parque, o eólico, seja parque eólico, seja solar, e não ter o que fazer com aquele material. Mas hoje a gente já tem alguns exemplos, ainda mais na Europa, de reuso desses materiais. Então, exemplo do setor eólico, de pegar as pás eólicas, por exemplo, e fazer telhados para estacionamento, por exemplo. Esse poderia ser um uso. No descomissionamento, pegar também as pás eólicas, fatiar, né, quebrar em pequenos materiais e juntar na indústria cimentícia. Então, também tem uma grande sinergia, produção de cimento e concreto, você utilizar ali uma parte desses resíduos dentro da indústria cimentícia. São alguns exemplos que nós temos hoje que nós podemos utilizar os materiais, reciclá-los e fazer uma certa economia circular a partir do descomissionamento desses parques eólicos. Mas, no mais, eu queria agradecer aqui a oportunidade da Bioeólica estar participando, eu estar representando aqui. Lá na Bioeólica eu lidero o tema de hidrogênio, então sou entusiasta no tema também, além de outros temas regulatórios, de armazenamento, como o Maurício trouxe aqui. E fico à disposição, deixei meus contatos, Florian também, quem está nos assistindo aqui pela internet. Caso alguém queira conversar mais sobre o tema, falar um pouco sobre a atuação da Bioeólica, nós temos levado essa frente ampla aí de energias renováveis para posicionar o Brasil de uma forma estratégica perante o mundo. E a gente, claro, também trazer a visão de negócios sobre a transição energética. E isso vai impactar aí esse tripé da sustentabilidade, economia, também social e ambiental. É o que a gente tem avançado nas discussões de hidrogênio, eólica onshore, eólica offshore, mercado de carbono, tudo para contribuir para um Brasil mais renovável, verde, e o Brasil, além de ser um aluno, ser um professor na transição energética Você também. roubou minha frase final, ia terminar assim, vou ter que mudar. Desculpa. Perfeito, obrigado. Patrícia, suas considerações finais, por Bom, favor. eu acho que as apresentações, de uma forma geral, colocaram uma imagem bastante otimista do Brasil, numa posição nesse setor energético de destaque. E aí, puxando a sardinha um pouco para o meu lado, eu acho que para, de fato, se estabelecer de uma forma sólida, robusta, na área, né, de energia, não pode deixar de financiar justamente a pesquisa nessa área, que justamente entrou um pouquinho atrasado, como eu falei na minha apresentação, está tentando, digamos assim, avançar rapidamente, então não pode deixar de investir na pesquisa nessas áreas, em todas, né? Não estou falando só na solar, eólica, hidrogênio, etc. e tal. Então é isso, e também queria agradecer uma vez mais o convite para participar. Obrigado, Patrícia. Maurício, por favor, suas considerações finais. Primeiro agradecer a honra de ter sido convidado, em nome do GESEL, agradecer, né? E dizer, Patrícia, realmente o futuro ele é otimista, não poderia deixar de ser, né?
principalmente quando a gente vê o potencial de recursos humanos que existem em locais como a PUC, como academia, como pessoas que estão motivadas a desenvolver, e realmente os desafios são enormes. Né? Você vê GD chegando a 20 giga, 20 e poucos giga, mas o grande desafio de GD hoje é chegar às classes menos favorecidas. Ou seja, coisas desse tipo, né? Até o meu amigo ali está trabalhando nesse tema, né? Ou seja, são desafios enormes. A quantidade de informação que hoje o setor elétrico tem é outro desafio de inteligência, de uso de inteligência artificial, de novos processos de análise, né? Ou seja, a questão do planejamento do setor elétrico, quando você tem diversas fontes de geração, que pode ser até o consumidor, né? Pode ser qualquer coisa pode gerar energia. Então, imagina você planejar um setor elétrico, quando planejar, não só planejar, mas planejar e operar. Ou seja, então, são desafios que aqui a academia, né, que vai seguramente gerar pessoas, profissionais altamente qualificados. O futuro é absolutamente otimista, ou seja, energia é fundamental. Energia é o bem da civilização mais importante que existe. Tudo depende de energia. Então, energia confiável é fundamental para que uma sociedade se desenvolva. Então, aqui a academia vai ter oportunidade sem fim de fazer contribuições e desenvolvimentos, enfim, formação de recursos humanos. Então, obrigado aí. Obrigado, Maurício. Só para encerrar aqui, dar continuidade ao evento, só agradecer a presença de todos e fechar com essa nota positiva dessa complexidade da temática, mas do grande potencial que o Brasil tem e que ele continua sendo professor para ensinar, para continuar sendo pesquisador. O que eu falo, o professor, na verdade, é o pesquisador eterno. Ele sempre vai na fronteira do conhecimento, avançando mais adiante e se tornando professor mais à frente. Então, de professor a aluno, de aluno a professor, que o Brasil continue desenvolvendo energia sustentável. Obrigado a todos.